Olá! Ondas de calor, distúrbios do sono, alterações de humor, dor de cabeça e falta de libido. Quem enfrenta a menopausa já experimentou um ou mais sintomas como esses. O ganho de peso também está entre as queixas das mulheres nessa fase hormonal da vida. Mas como é possível reduzir ou eliminar esses efeitos tão incômodos? Aliada ao exercício físico, a alimentação pode ser uma das soluções. E é sobre isso que eu converso agora com a nutricionista Andréia Galiego. Andréia, muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite e vamos lá, vamos falar sobre essa fase tão especial que traz tantos impactos na vida da mulher. Pois é, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro é entender o que é a menopausa e o período que se estende na vida da mulher, né? Até para os homens mesmo que estão assistindo a gente, que acompanham essa fase da companheira, né? Fala pra gente a definição certa do que é a menopausa. Eu falo que a gente precisa educar, né, os nossos companheiros, maridos, filhos, irmãos, sobre a importância da tolerância e entender, né, que essa fase, ela dura, ela tem um período longo, então ela vai se caracterizar inicialmente pelo climatério ou perimenopausa, que se dá ali por volta dos 40 anos, onde essa mulher ela já começa a perceber algumas alterações, especialmente no ciclo menstrual. Então, é um fluxo mais intenso, mais vezes no mês. Tem mulheres que menstruam 2 vezes por mês, por exemplo. Ressecamento vaginal, alterações no sono, na qualidade do sono, os famosos fogachos. Então, eles já começam a se mostrar nessa fase do climatério. Depois dessa fase do climatério, vem a menopausa. Quanto tempo dura? Vai depender de cada mulher, não tem uma quantidade exata. Mas a menopausa de fato, ela vai se sacramentar quando essa mulher ficar 12 meses ininterruptos sem menstruar. Aí a gente pode considerar que os ovários já entraram em falência de fato e a gente vai parar de produzir 2 hormônios muito importantes, que é o estrogênio e a progesterona. E depois dessa fase vem a pós-menopausa. Então, a gente poderia falar que a menopausa em si, ela se dividiria em 3 fases. Climatério, menopausa e a pós-menopausa, que vai até o fim da vida dessa mulher. Agora, existe um período pós-menopausa, ou seja, muitas mulheres relatam que mesmo após 2, 3 anos de terem interrompido a menstruação, elas continuam sentindo esses sintomas. Isso é normal e dura até quanto tempo? É normal, depois da menopausa ter sido ali de fato entendida, a gente tem a pós-menopausa, onde os sintomas do climatério e da menopausa em si tendem a diminuir, mas tendem a diminuir, eles podem se estender até o fim da vida. Agora, a alimentação, ela pode sim reduzir, né, alguns sintomas. Conta pra gente como é que a alimentação, ela pode realmente interferir nisso de forma positiva. Na verdade, a nutrição e o comportamento alimentar, ele entra para minimizar os impactos. Então, eu costumo dizer que essa mulher, ela precisa ser educada, é um mundo perfeito, um mundo ideal, para que ela chegue na menopausa preparada e educada. E não deixar para corrigir o comportamento alimentar e todos os impactos que esse comportamento ruim trouxe para ela no olho do furacão, a hora que a menopausa já se instalou. A gente consegue sim minimizar, mas fica muito mais difícil. Então, o primeiro passo que a mulher, quando passa por esse processo, começa esse processo, deve fazer, é procurar um médico para fazer exames laboratoriais e aí sim levar a um nutricionista para poder identificar de que forma a alimentação pode ser ajustada. Isso, perfeito. A gente precisa ter essa visão multidisciplinar. O nutricionista, junto com o médico ginecologista, dando seguimento aí em todo o tratamento
da mulher nessa fase. Então, o médico vai entender todas as questões, se ela tem ou não indicação de fazer reposição, qual a via de reposição será utilizada, e o nutricionista vai entrar na retaguarda dando todo o suporte no comportamento, em quais alimentos são ideais que ela mantenha, quais alimentos são ideais que ela evite, porque o nosso corpo nessa fase ele fica mais inflamado. E tudo que a gente come pode potencializar essa inflamação ou não. Agora, dá um exemplo para a gente de alimentos que podem ajudar nessa fase de uma forma mais universal, ou seja, que cabe para a maioria das mulheres. Eu vou te dar exemplos de como a gente deve manter o nosso comportamento alimentar de forma balanceada. O que é o balanço? É a gente comer aquele prato que o nutricionista gosta, colorido, diverso, pensando também na nossa saúde intestinal. Então, você vai montar aquele prato com hortaliças, que são as folhas, dando prioridade para as folhas verdes escuras. A gente vai precisar colocar diversidade de legumes, a gente vai precisar usar carboidratos complexos de preferência, então um arroz integral, as raízes como a batata doce, mandioca, mandioquinha. Proteínas magras, a gente pode sim continuar comendo carne vermelha, mas dar prioridade para aqueles cortes mais magros, como patinho, lagarto, filé mignon, frango, peito de frango, peixes que são ricos em ômega 3. Então, a gente sempre vai tentar voltar o nosso comportamento alimentar e a nossa ingestão alimentar para a diversidade e alimentos que tenham potencial anti-inflamatório. As frutas, a gente precisa priorizar as frutas vermelhas, como mirtilo, pitalha, uva roxa. Então, é aquela alimentação bem diversa, bem colorida. E os alimentos que a gente precisa evitar, excesso de cafeína, o álcool, que é muito comum a gente observar que as mulheres, por descompensação hormonal nessa fase, ficam mais tendentes à ansiedade, até desenvolver uma depressão e acabam recorrendo ao álcool. Então, é muito importante essa conscientização sobre a importância de ter um comportamento alimentar muito bem administrado e balanceado. Muitas vezes, algumas mulheres recorrem aos fitoterápicos. Eles podem ser também uma alternativa aliada à alimentação, na sua avaliação? Pode, os alimentos, na verdade, a fitoterapia a gente já entraria na parte de suplementação. O que eu gosto muito de pensar em incluir e ir educando essa mulher são os alimentos ricos em fitoestrógenos. Então, por exemplo, a soja, o grão de bico, lembrando que a soja no Brasil, de preferência, sempre orgânica. A linhaça também falam muito que o óleo de linhaça ou a própria linhaça, ela ajudaria. De que forma a linhaça pode ser aliada? Por que ela ajuda tanto a mulher na menopausa? A linhaça ela é uma fibra, né? Então, todo alimento que tem fibra, o nosso intestino gosta, né, dessa variação de prebióticos, probióticos, até a aveia também. Então, manter o intestino saudável, quanto mais saudável ele está, mais micronutrientes e vitaminas ele vai absorver. Então, a gente pensar nessa questão da fibra vai muito por esse lado da saúde intestinal e da saúde também do nosso microbioma vaginal, que é muito comum nessa fase, por conta da falência ovariana, a mulher desenvolver desequilíbrio local. E a gente costuma observar candidíase de recorrência, começa a ter infecção urinária, então a gente precisa pensar sempre com esse olhar do contexto. Pois é, geral. A candidíase ela é uma doença causada por fungos, mas que tem uma ligação direta com o intestino, né? Como é que a gente pode aliar?
Como é que... Fala um pouquinho dessa ligação, né, do intestino com a parte da mulher ovariana, vaginal. Como é que consegue influenciar tanto a saúde vaginal? A gente tem o nosso microbioma vaginal e quanto mais alimentos a gente consome com potencial de proliferar bactérias ruins ali naquela região, mais a gente pode potencializar esse ciclo de candidíase de recorrência. A mulher trata, melhora, continua com o comportamento alimentar não ideal, volta. É onde começa a ficar naquele ciclo do medicamento. E tem um impacto hormonal também. A falta do estrogênio e da progesterona acaba criando esse desequilíbrio, a vagina mais ressecada também, né? Aquele ressecamento. Mas o importante, acima de tudo aqui, eu acho que é que a gente consiga dividir com as mulheres que existe tratamento. E mais do que isso, a importância dessa mulher se preparar para essa fase. Conversem com seus médicos, com seus nutricionistas e entendam que a gente não precisa normalizar, não é normal. A gente pode sim passar por essa fase tão especial da mulher muito bem, porque a nossa geração seremos mulheres produtivas por no mínimo mais 20 anos. Então a gente não precisa normalizar, né? Aquela geração anterior dos nossos pais, das nossas mães, que entravam na menopausa com 40 anos, com aquele ganho de gordura abdominal expressivo, né? Não precisa ser assim. A gente hoje pode viver com uma ótima qualidade de vida também na menopausa. E a importância da atividade física. Existe uma perda na massa muscular a partir dos 40 anos, muito, não só na massa muscular, como na massa óssea, muito expressiva. Então, a alimentação e o estilo de vida é que vai determinar a velocidade de que isso vai evoluir. A sarcopenia hoje é uma doença que mata absurdamente. A gente escuta falar muito pouco, né, sobre isso. Agora, você falou aí da questão da gordura abdominal. Muitas mulheres também relatam essa barriguinha que fica insistente, né? Por mais que a mulher já faça exercícios físicos, tente se alimentar bem, ela fica com uma barriguinha. Por que isso acontece? Porque a descompensação hormonal, ela tem um contexto onde essa mulher ela acaba recorrendo a alimentos que tragam mais conforto. Então você vai comer mais pão, você vai sentir mais vontade do macarrão, você vai sentir mais vontade dos alimentos com densidade calórica. Além disso, existe um declínio na nossa taxa metabólica basal. E associado a isso, a falta de atividade física, acontece aquele acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. É o momento em que aquela mulher fala, relata muito em consulta. Eu continuo fazendo tudo que eu sempre fiz e funcionou, e agora não consigo, não estou conseguindo mais. Parece que eu só pioro e não melhoro. E aí tem o impacto hormonal que precisa ser avaliado e reequilibrado com o médico, associado à atividade física. A dieta precisa estar também ali adequada para aquele contexto que ela está vivendo no momento. Então é bem complexo, parece que não, né? Mas é bem complexo e sempre individual, sempre individualizar os tratamentos, tanto os tratamentos médicos, quanto nutricional, quanto atividade física, e mais por esse lado mesmo do contexto. Você falou agora do tratamento direcionado para cada pessoa. Com esse advento da internet, das redes sociais, as pessoas acabam pegando dicas de tudo quanto é tipo, né? Eu anotei aqui algumas, óleo de borragem, cápsula de amora, chá de amora, o óleo de linhaça, várias vitaminas, e aí acaba que a gente começa a tomar uma sopa de letrinhas de vitaminas, de remédios, não sei quantas cápsulas por dia.
É assim mesmo, a gente deve, não é que tem que tomar tudo, né? Mas o que que a gente pode aproveitar disso de uma forma positiva e o restante a gente levar para o médico para ele orientar? Ô, Paulo, eu costumo dizer que você é um ser único neste planeta. Você tem um DNA, um só, não tem mais ninguém igual a você. Porque raios a sua dieta e o seu tratamento hormonal tem que ser receita de bolo. Não é assim. A gente precisa entender o contexto individual de cada mulher. Como que está essa mulher? Como ela chegou para mim? Qual é o contexto? Qual é o nível de atividade física que ela faz? É uma pessoa que já treina, sempre treinou? Como que está o contexto de inflamação? Você perguntou de exames laboratoriais. Vamos entender fisiologicamente como ela está. Especialmente vitamina D, que está super atrelada hoje, cada vez mais, a questões do sistema imune. Como está o cálcio? Como está a desintometria óssea dessa mulher? Qual é o score? Como está esse magnésio? Ela está dormindo bem? Como está esse sono? Se esse sono está ruim, em que ponto ele está ruim? Tem mulheres que têm o sono fracionado, tem mulheres que têm dificuldade para pegar no sono, tem mulheres que acham que dormem bem e acordam cansadas. Então é muito individual. Primeiro passo é a gente entender o terreno, como está o contexto dessa pessoa. E aí a gente vai desmembrando mesmo e entrando com aquilo que a gente acha que ela mais precisa naquele momento, porque senão essa mulher daqui a pouco ela tá tomando tanta coisa, fazendo tanta coisa, perdida no meio de tanta informação que a gente não sabe nem o que funciona e o que não funciona. Então, o primeiro passo é ter um profissional que você confie, que conheça você, junto, que tem uma boa comunicação entre eles. Então, geralmente é o ortopedista, é o ginecologista, é o nutricionista, é o cardiologista, todos eles se falando para que você tenha excelência no que você vai decidir como tratamento individualizado sempre. Agora, com relação a hormônios, né? Você citou aí a questão dos hormônios. A reposição hormonal ainda é um assunto um pouco controverso, mas muitas mulheres relatam que com a reposição hormonal a qualidade de vida melhorou muito. A reposição hormonal, quando ela é necessária, né, na falta dos hormônios da mulher, como estrógeno, testosterona, ela ajuda muito também nessa questão nutricional da mulher? É uma aliada para vocês da nutrição? Nesse Sim, trabalho? perfeito. Ótima pergunta. A gente tem todo esse contexto, né, de informar a importância dessa mulher praticar atividade física, dela ter uma dieta balanceada, mas você concorda comigo, se ela tiver num contexto hormonal não favorável, todo o resto fica prejudicado, porque ela acorda cansada, ela vai acordar irritada, ela vai ter tendência a se alimentar de forma não ideal, não balanceada. Então, entender qual é o caminho da sua reposição hormonal, e aí a gente tem inúmeras possibilidades que você, junto com o seu médico, vão entender e escolher qual é o start, e isso sim vai ter um impacto sobre como eu vou conseguir desenvolver um trabalho nutricional em cima disso, com toda certeza. Agora, você falou dos alimentos que ajudam, né? A questão do prato colorido, as frutas, o tipo de fruta. Agora, quais alimentos a gente deve evitar nessa fase? Quais que são totalmente prejudiciais, principalmente nessa fase? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Tudo que você abre saquinho é alimento ultraprocessado. E tudo que você descasca é o ideal que você deveria incluir na sua vida. Então, descascar mais e desembalar menos. Então, alimentos que demandem menos, que demandem mais o processo de preparo, digamos assim. Então, quanto mais você comer de forma natural, melhor. Ultraprocessados, já entendemos que é tudo que está lá no supermercado e você vai abrir a embalagem.
Alimentos ricos em cafeína também são ideais que a gente evite o máximo possível. E, como eu disse, o consumo de álcool e alimentos ricos em gordura saturada, carnes muito gordurosas, biscoitos e macarrão instantâneo, tudo que fica muito fácil o preparo, entende? Alimentos congelados. A gente sempre pensar na nossa alimentação natural. Quanto mais natural, melhor. E aí vai demandar, sim, de você. Então, você vai ter que ir mais para a cozinha para preparar as suas refeições. Mas o impacto positivo é tão expressivo que o resultado faz a pessoa querer se dedicar cada vez mais. Porque é muito ruim a gente ficar nessa bagunça hormonal, né? É ruim para quem está com a gente, é ruim para a gente. E quando você começa a fazer a sua parte e entende a importância e o porquê das coisas, você vai sentindo aquela evolução, aquela melhora e vai querer cada vez mais viver nesse contexto bom, não no ruim. Agora, para finalizar, eu queria a sua opinião sobre a atenção que tem se dado à questão da menopausa. Acho que o assunto nunca foi tão falado, né? As mulheres têm verbalizado mais essa questão. Você acha que falta ainda, apesar desse advento da fala sobre isso, dos problemas, das questões serem colocadas, falta na rede de saúde pública, de repente, uma atenção mais específica para essa fase que a mulher atravessa? Eu acho que falta investir sim na educação mesmo, né? Nas comunidades, nos próprios hospitais, nas empresas, investir em palestras, em conscientização. Eu vejo que hoje, com as mídias sociais, melhorou muito. Vejo também muitas mulheres com poder de fala, com poder de influência, compartilhando as suas questões da menopausa através dos canais de comunicação. E acho que isso é muito importante, porque quando a gente escuta uma pessoa muito influente falando, a gente se identifica e entende a importância de não normalizar e que tem tratamento, mas eu acho que ainda falta bastante ainda. Mas que bom que a gente está evoluindo, né? Prova disso é estarmos aqui falando sobre isso, não é mesmo? Exatamente. André, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa e que esse programa sirva para muita gente se informar um pouquinho mais sobre essa questão e procure, sim, um médico especialista no assunto e um nutricionista para poder tratar dessa questão e atravessar essa fase em paz, não é isso? Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre muito gostoso e muito gratificante poder dividir um pouquinho sobre todo esse poder que a nutrição tem e nessa fase tão especial da vida da mulher ainda mais. Obrigada, Paula. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.